Olá, galerinha. Meu nome é Alexandre Martins, professor de História Geral. Estamos aqui para mais um comentário de uma questão do terceiro simulado aberto do Colégio SEV. Vamos comentar agora a questão de número 66, uma questãozinha aí relacionada ao processo de unificação da Itália e da Alemanha. Processos esses que acontecem aí já ao final do século XIX, ou seja, dentro já da chamada história contemporânea. Então a questão ela diz o seguinte: Cavour, que foi um dos principais líderes do processo de unificação da Itália, e Bismarck, que foi um dos principais líderes do processo de unificação da Alemanha, conferido ali pela Prússia, ambos eram extraordinariamente lúcidos, ambos desprovidos de simpatia pelas forças políticas, cujos programas, entretanto, eles seguiram e cumpriram, exceto quanto às suas implicações democráticas e revolucionárias. Ambos tiveram cuidado em separar a unidade nacional da influência de caráter massificador, criando assim estados laicos. O autor do texto apresenta relevantes aspectos sobre o processo de unificação da Alemanha e da Itália e suas implicações. A partir disso, compreende-se que, primeiro, professor, quando a gente trata sobre o processo de unificação, esse contexto do processo de unificação aí já se enquadra. Para a gente entender o contexto aí da unificação, a gente primeiro tem que entender por que o território da Itália e o território da Alemanha encontravam-se naquele momento, início do século XIX, encontravam-se fragmentados. Essas fragmentações, elas estão ligadas às deliberações do famoso Congresso de Viena, aquele congressozinho que reuniu aquelas potências da sétima coligação sob a liderança do Duque de Wellington, que acabaram vencendo Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Após essa batalha, as potências vitoriosas se reuniram no Congresso de Viena. E dentro desse congresso, que tinha como objetivo impedir aí o retorno de Napoleão ao poder, uma série de deliberações foram estabelecidas, como, por exemplo, o princípio de equilíbrio. Existiu o princípio de legitimidade, o princípio de restauração e o princípio de equilíbrio. Em resumo, o Congresso de Viena acabou estabelecendo a fragmentação desses territórios em benefício das potências vitoriosas. Por exemplo, um dos países aí que tiveram muito benefício sobre a divisão do território italiano e a divisão do território alemão foi justamente a região da Áustria. Por exemplo, dentro da Itália, a Áustria dominou regiões como Parma, Módena, Toscana, Lombardia, Veneza, Romagna. Na parte da Alemanha, a fragmentação gerou a chamada Confederação dos Estados Germânicos, que passou a ser comandada pela Áustria. Então, a Áustria se beneficiou da fragmentação política. Contudo, entretanto, tanto na parte da Itália como na parte da Alemanha, regiões desenvolvidas que correspondiam à parte norte dos dois territórios acabaram, para continuar mantendo esse desenvolvimento industrial, acabaram iniciando uma série de lutas em prol da unificação. Dentro da Itália, região mais industrializada, mais desenvolvida, a região de Piemonte-Sardenha, sob a liderança da dinastia dos Savoias. E no território da Prússia, comandada ali pelo Kaiser Guilherme I, sob a liderança, todo o processo, a Prússia era a região mais desenvolvida, a Prússia era a região mais industrializada e, evidentemente, que sob a liderança do Otto von Bismarck, a Prússia, para continuar esse desenvolvimento industrial, liderou o processo de unificação. Tanto na parte da Itália como na parte da Alemanha, houve uma grande influência das ideias liberais, notadamente nacionalistas, que acaba sendo um ponto comum entre os dois processos de unificação. Beleza? Então, o processo de unificação da Itália, ele acabou se concretizando em 1870, mas a gente sabe que um dos últimos territórios anexados à região de Piemonte-Sardenha havia sido o território romano, que antes pertencia à igreja. O fato da igreja ter perdido Roma acabou fazendo com que a igreja não reconhecesse esse processo de unificação, gerando um probleminha chamado de
questão romana. Que foi a questão romana? Foi o fato da Igreja Católica não reconhecer a unificação da Itália, justamente por ter perdido Roma para o processo de unificação. Questão essa que só foi resolvida na década de 20, no século 20, sob a liderança do líder estadista italiano Benito Mussolini. A Igreja e a Itália, sob a liderança do chefe de Estado, o Duce, o Mussolini, acabaram assinando um tratado conhecido como Tratado de Latrão. A Igreja reconhece a unificação da Itália, reconhece o Mussolini como chefe de Estado e, em contrapartida, o Mussolini acaba concedendo à Igreja o Estado do Vaticano. Beleza? No tocante ao processo de unificação da Alemanha. Esse processo ele é consolidado em meio a várias guerras. O primeiro passo dentro desse processo de unificação, meu aluno, aconteceu em 1835 com o lançamento do Zollverein. Zollverein era aquela aliança aduaneira, aquela espécie de bloco econômico que acabava com as barreiras alfandegárias entre os territórios membros da Confederação Germânica, com exceção da Áustria. A Áustria, como ficou de fora do Zollverein, acabou ameaçando os prussianos. No ano de 1835, a Prússia acabou pressionada pela Áustria, suspendendo o Zollverein. O Zollverein, apesar de fracassado, foi o primeiro passo no processo de unificação da Alemanha. A consolidação desse processo de unificação alemã aconteceu em 1870, já no contexto ali do conflito franco-prussiano. Conflito esse que, volto a dizer, aconteceu, que teve como principal causa, motivo causador, o fato da França de Napoleão III não querer a unificação da Alemanha. A Alemanha se unificando, se tornaria ali mais uma forte concorrente para a França. E aí, por não querer, houve o conflito entre França e Prússia, conflito franco-prussiano. Esse conflito acabou permitindo que os estados do Sul, Estados Confederados do Sul, sob a liderança, na época da Áustria, rompesse com a Áustria, se unisse ao norte, que era liderado pela Prússia, e acabasse entrando em conflito com os franceses, vencendo esse conflito contra o Japão. E aí, a partir daí, surge esse conflito contra a França, perdoe-me, e a partir daí surge aí uma nova potência na Europa, e a gente sabe que a formação dessa nova potência acaba se dando em meio a vários conflitos, gerando uma série de tensões que, no ano de 1914, vai acabar provocando aí a formação da Primeira Grande Guerra. Por isso que eu costumo dizer que o conflito franco-prussiano é muito importante. Por quê? Porque os resultados desse conflito geram tensões e irá provocar aí a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala dos grupos que participaram desse processo, na Itália, burgueses, operários, trabalhadores urbanos, camponeses, participaram. Na Alemanha, quem vai conduzir o processo de unificação é o próprio Estado. Agora, é fato que, tanto para Cavour, que era o líder do processo de unificação na Itália, como para Bismarck, que era o líder do processo de unificação na Alemanha, não era interessante que esse processo de unificação fosse feito para atender às necessidades daquele grupo massificado, ou seja, das massas, beleza? A ideia era afastar o máximo possível, dentro da unificação, todo e qualquer projeto que pudesse atender a essa massa radical. Então, a partir disso que o autor citou sobre os processos de unificação, sobre os líderes Cavour e Bismarck, compreende-se que, letra A, os movimentos, embora elitistas e antidemocráticos, posteriormente foram legitimados e aceitos sem resistência de qualquer ordem. Foram legitimados, mas houve a resistência. Por exemplo, dentro do território da Itália, uma das resistências se deu justamente por parte de quem? Da Igreja Católica, que por ter perdido Roma, não reconheceu o processo de unificação. Letra B. Ambos tinham, então letra A falsa, B, ambos tinham um projeto de unificação que excluíam do processo o sentimento mais radical. Quem é que tem um sentimento mais radical? É o proletário, é o trabalhador urbano, é a massa. De unificação que excluíam do processo. Ambos tinham um projeto de unificação que excluíam do processo o sentimento mais radical, à época,
que estava associado ao proletário. Então, resposta correta da questão 66, letra B de bom aluno, serve. A letra C diz, na concepção do autor foi visível a identificação entre os valores democráticos da burguesia e o sentimento da nobreza conservadora. Nobreza conservadora, em muitos momentos, não vai ser favorável a essa unificação. E onde existe burguesia e nobreza, a gente não pode trabalhar aí um sentimento aí do qual o autor se refere quando ele diz identificação entre os valores democráticos. Democracia entre burguesia e nobreza é algo mais complicado. É algo que não combina principalmente com quem? Com a nobreza. Então, a letra C, falsa. Letra D. No processo de unificação foi possível identificar a convergência de sentimentos entre os líderes e os interesses nacionalistas do proletariado. Dentro do texto, e de acordo com o que já foi explicado por este professor, vimos que existe uma divergência muito grande entre aquele sentimento, que é o sentimento burguês, e aquele sentimento que é o sentimento proletário. Aquele sentimento dos líderes que comandaram o processo de unificação. Em nenhum momento eles queriam que a unificação acontecesse sob as exigências de alguns benefícios às classes mais radicais, por exemplo, o proletário. Então, esse sentimento, eles foram bem divergentes e não convergentes. Então, letra D, falsa. Letra E, o processo nos dois estados era elitista e resultou da combinação de interesses que envolveram a burguesia e os latifundiários conservadores. Quando ele diz o processo nos dois estados era elitista e resultou da combinação, nós temos que entender que lá na Itália o povo chegou a participar, apesar de não ter conquistado aí nenhum benefício. Bacana? Então a gente não pode dizer que era só elitista, não. Existiam interesses, vários interesses em jogo, mas o que acabou predominando foi os interesses daqueles nomes que acabaram comandando as suas unificações. Do lado da Itália, Piemonte, Sardenha, Conde de Cavour, do lado da Alemanha, Prússia, Otto von Bismarck. Então a resposta corretíssima da questão 66, meu caro aluno, letra B de bom aluno, serve.